Boa tarde. Primeiro, Tenente Leandro Pinheiro Rosa. Tudo bem com o senhor? Sim, senhor. Vou fazer umas perguntas para o senhor aqui. O senhor vai responder só o que o senhor lembrar, com certeza, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho, tá certo? Sim, senhor. Está compromissado, portanto. É uma ação anulatória que tramita lá na Justiça Federal em Manaus, em que o cabo Ruban pretende a sua reintegração às fileiras da aeronáutica e alega que foi licenciado indevidamente, faltando pouco tempo para adquirir a estabilidade. Alega que foi vítima de perseguição aqui em Porto Velho e arrolou o senhor, indicou o senhor como testemunha aqui. O senhor serve na base aérea aqui em Porto Velho? Sim, senhor. Desde quando? 2005. Janeiro de 2005 cheguei aqui. Janeiro de 2005. Quando o senhor chegou aqui, o cabo Ruban estava servindo aqui? Já, sim, senhor. Como o quê? Soldado? Ele é soldado especialista na época. Soldado especialista na época. Depois ele fez algum curso? Ele fez de prova para cabo, passou. CFC, passou a ser cabo. Sim, senhor. E o senhor atuou com ele até o licenciamento dele? Não, senhor. Em 2005 eu não trabalhei diretamente com ele, trabalhei no batalhão. Passei a ser chefe dele em 2006 pela mobilizadora, onde fui até 2009, início de 2009. E depois desse período eu não trabalhei mais com ele até a saída dele da base. De 2006 a 2009 o senhor foi superior dele na mobilizadora. O que é a mobilizadora? É a seção onde faz parte de cadastramento de conscrito, né? Recebe os conscritos da base, faz a seleção e incorpora. Ele incorpora ou não os conscritos. Ele... O senhor lembra se nessa época ele chegou a reprovar um enteado do sargento Ayrton? Não ele exatamente, né? Mas ele é integrante da mobilizadora, mas ele não tinha poder de mandar ninguém embora, não. Isso aí era ainda a chefia, no caso era eu e o comandante do batalhão, que era o coronel, hoje é o coronel Vandeilson, né? Vandeilson era superior do senhor e o senhor superior do cabo Ruban. Exatamente. Então tinha orientação do seu superior e do senhor próprio para que aqueles executores da comissão reprovassem os conscritos que não passassem no exame de saúde ou aptidão física. Positivo. E esse enteado do sargento Ayrton, nesse exame ele foi reprovado? Foi considerado inapto? Sim, senhor. Como tinha um laudo médico dizendo que ele estava inapto, a gente não ia incorporar. Então, o senhor sabe se depois na outra incorporação o exame dele foi refeito e ele acabou sendo incorporado? Exatamente. Ele melhorou a saúde ou o que houve para ele ser incorporado? Se eu não me engano foi no exame de urina que acusou algum problema que era tratável em pouquíssimo tempo. Ele concorreu à segunda turma e foi aí que ele incorporou. Na época então que dessa primeira reprovação dele, ele estaria com um problema de urina que com o tempo poderia ser... Sim. Que foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. O cabo Ruban, durante todo o tempo em que foi subordinado do senhor e que trabalharam juntos, o que o senhor me diz do comportamento profissional militar dele? Ele era um militar dedicado, comprometido com os afazeres dele, não tinha nenhum problema com ele não. Tanto na base, lá em qualquer missão que ele estava, ele nunca deu nenhuma alteração. O senhor estava no Sescazota no dia que, segundo consta, ele estaria embriagado lá e teria ameaçado de dar tiro na barriga do sargento Ayrton e do tenente Marques? Não, senhor. Numa conversa com o sargento Josué, que foi teria sido presenciado pela Josiane da Cantina. O que o senhor me fala desse fato? Esse fato aí realmente repercutiu na base toda, fiquei sabendo, mas eu não presenciei. Em conversa com ele alguma vez, ele afirmou que estava armado realmente nesse dia, que ameaçou dar tiro na barriga de algum... Ele comentou comigo sim, mas ele falou que não estava armado não. Mas que não, falou que não estava armado. E sobre a ameaça, o que ele disse? Também falou que não ameaçou ninguém. Falou que não ameaçou ninguém? Nota de 1 a 5, o senhor daria para ele que nota do comportamento profissional militar dele? 4. 4. Com 4 dá para adquirir estabilidade? Baseado de 1 a 5, dá.
senhor tem conhecimento dele ter sido investigado pelo Serviço de Inteligência da Aeronáutica aqui em Porto Velho? Então, na verdade, esse problema desse conscrito que não foi incorporado gerou um pouco de transtorno, no caso, para mim, que era chefe também, porque houve um indício de que ele estava vendendo vaga na base aérea, né? E aí estava uma sindicância, onde também não se foi comprovado nada. O sargento Ayrton era da inteligência, né? Tinha um certo contato mais com o comando, não sei se chegou a influenciar para que isso fosse abertura de sindicância, para esse fato especificamente, mas não foi comprovado nada e o comando decidiu tirar todo mundo da sessão, a mobilizadora, trocou a chefia, que era eu, os outros integrantes também e o Ruban. O senhor tem conhecimento de fatos concretos que o senhor possa, com base neles, afirmar se o cabo Ruban foi perseguido por superiores, o que acabou levando ao licenciamento dele, ou não tem condição de fazer essa afirmação? Excelência, baseado no como ele trabalhou comigo, pelo histórico dele no batalhão, fica um pouco complicado afirmar que realmente houve perseguição, mas pela minha avaliação é um pouco esquisita, porque ele sempre trabalhou bem, não tinha nenhum fato que denegisse a imagem dele. E no final de 2009, 2010, foi quando ele foi embora, parece que ele teve muitos problemas de punição, como eu falei para o senhor, não trabalhei diretamente com ele nesse período, mas que não condizia do que ele apresentaram antes na minha subordinação. Então, bem esquisito isso aí. Então, sobre a investigação pelo Serviço de Inteligência, o senhor tomou conhecimento que ele chegou a ser investigado? De fato, não. Especificamente, investigação pela inteligência, eu não fiquei sabendo disso, não. O senhor alguma vez tomou conhecimento dele envolvido com entorpecentes? Também não. Receptação de relógio roubado? Receber vantagem de conscrito para aprovar ou então, como eu falei para o senhor anteriormente, levantaram essa lebre lá para a gente, que foi merecedor de abertura de sindicância, onde também não se foi provado nada, e em virtude disso saiu todo mundo da mobilizadora, entraram os outros integrantes, né? Mas até onde eu sei também não foi provado nada com relação a isso, não. Pois não, pelo autor, doutor, fica à vontade. Muito obrigado, Tenente. Tenente, boa tarde. Boa tarde. Tenente, no período que o senhor trabalhou com ele, existiu alguma conduta que desabonasse o cabo Ruban? Não. Nenhuma? Nenhuma. Como é que o senhor descreveria a conduta profissional dele perante aos seus pares e seus superiores? Como eu falei para a excelência, ele era dedicado aos afazeres dele, não se comprometia com as funções, com os trabalhos diários, que era da mobilizadora, tinha o serviço também dele de 24 horas também, eu como chefe não tinha nenhum repórter negativo, então bem normal. O senhor, como é que ficou sabendo dessa série de boatos envolvendo o cabo Ruban? Então, inicialmente, depois que ele saiu da minha subordinação, né, depois dessa sindicância que foi instaurada na mobilizadora, como eu falei para a excelência, os integrantes saíram todos, só que ele especificamente foi para um outro setor administrativo. Então, rolava pelos corredores o que estava acontecendo com ele. De fato, eu não presenciei nenhum fato, né, mas assim, o comentário era constante na base de que ele estava sofrendo um certo tipo de perseguição. Tenente, o senhor sabe a origem da abertura desse inquérito policial, do qual ele respondeu? O que deu origem, se foi alguma parte do sargento Josué Vitor? O que gerou isso aí eu não fiquei sabendo, não. Não tem conhecimento? Não. O senhor sabe a solução desse PM? Também não sei precisar do senhor o que aconteceu com isso. Tenente, o senhor presenciou alguma conduta, alguma atitude ilícita atribuída pelos agentes, no caso, contra o cabo Ruban? O senhor chegou a presenciar algum tipo de conduta ilícita? Não. Nenhuma? O senhor também foi chefe imediato do Ruban e subordinado ao coronel Vanderilson, né? Positivo.
Para o militar engajar, é feita uma avaliação pelo seu comandante direto, né? Na sua avaliação, o Ruban tinha plenas condições de ser engajado como superior direto dele. Então, todo o período que ele estava trabalhando comigo, eu tive participação direta na avaliação dele e os conceitos deles eram bons. Né? Então, ele era conhecido como o cabo número 1 lá do local? Como é que todo ano tem uma eleição de um praça padrão, né? Ele não chegou a ser o número 1 nenhuma vez, mas também ele estava entre os bem conceituados na ocasião. O praça padrão é o que está mais bem conceituado da base ou da base? Da base. Tenente, quando do engajamento é feito eu vou te falar assim no modo policial militar, é feita uma parte e encaminhada ao Conselho de Oficiais, correto? Pode repetir, por favor. Quando o militar está para ser engajado, é feita uma parte, essa parte é feita avaliação profissional e conduta e é emitida pelo próprio oficial direto do qual está subordinado, correto? No caso, o coronel Vandeilson, é isso? Isso, o militar ele solicita o engajamento dele, parte do requerimento interno, padrão, e depois ele vai ter a avaliação dos superiores imediatos dele. Certo. Nesse conselho, o senhor sabe me dizer se o Ruban ele foi aprovado ou não, ou se o senhor tem teve conhecimento que teve duas avaliações por esse colegiado de oficiais, uma aprovando e outra reprovando? Ele me mostrou pessoalmente que realmente existiu 2 avaliações para a pessoa dele. Existiam 2 avaliações? Isso. Uma aprovando e outra desaprovando? Isso. E o que prevaleceu foi desaprovando? Isso. Correto. Tenente, o senhor como oficial tem o conhecimento que quando qualquer militar, tanto praça como oficial, respondendo processo criminal ou inquérito policial militar, ele fica impedido de desimpedir ficha, correto? Certo. No caso, isso não ocorreu com o cabo Ruban, né? Eu não sei exatamente como é que foi ali os trâmites finais que levou o licenciamento dele, mas ele estava respondendo esse processo, ele parece com caso de porra de arma, que eu fiquei sabendo, mas eu não sei se na época do licenciamento dele ainda estava ocorrendo ainda esse processo, aí eu não sei dizer. Essa situação toda, no caso do não engajamento dele, e essa situação toda que ocorreu, o senhor, na sua vida profissional, é caracterizado perseguição? Não? É uma perseguição ao subordinado ou ao militar, no caso? Como eu falei para excelência, eu não tenho como caracterizar se foi perseguição ou não, porque finalmente, onde aconteceu todo esse problema, eu não era mais o chefe dele direto, né? Mas na minha profissão lá, dificilmente vou ouvir uma pessoa nos 6 meses finais dar tanta alteração assim como foi no caso dele. E o senhor pode atribuir, no caso, essa perseguição a uma determinada pessoa, não? Todos os atos administrativos lá, o comandante na época, o coronel Sakai, que era o comandante da base, né? Então, se ele não foi engajado, o parecer foi dele. Tá certo. Muito obrigado, tenente. Obrigado, excelência. Pois não? Pela União, pergunta? Sem perguntas. Pode encerrar, por favor.